Estamos de volta, gente. Então, estamos aqui agora continuando a correção das questões. Vamos direto para a tela. Questão 6. Vamos junto. Olha só. O volume em centímetros cúbicos de um prisma hexagonal regular. O volume em centímetros cúbicos de um prisma hexagonal regular. Com altura igual a 5 centímetros. Vamos lá, então. Pá. Lá. Tadam. Tadam. Se quiser pular minha construção aí, fica à vontade, tá bom? Quem tá no ao vivo vai ter que, infelizmente, acompanhar a construção. Mas, ok, tá aí. Com altura igual a 5 e área lateral 60. Beleza. Galera, como ele está pedindo volume, o que está faltando é a área da base, porque a altura você já tem, certo? Lembrando que volume é a área da base vezes a altura. A altura eu já tenho, é 5. Falta a área da base. Para a gente achar a área da base, o que eu preciso é da aresta da base, que são todas iguais porque o prisma é regular. Tá? E como é que eu faço para achar isso aí? Eu uso o fato da área lateral ser 60. Como é que eu uso isso de forma inteligente? Assim, ó. Calcula a área desse retângulo aqui. A área desse retângulo é base vezes altura, ou seja, 5A. Só que a área lateral não é apenas um retângulo, são todos os 6 retângulos. É ou não? E são 6 retângulos de área quanto? 5A. Portanto, isso aqui dá 30A, né? 6 vezes 5, 30A. E ele disse que a área lateral mede 60. Então, a aresta da base mede 2 centímetros. Entenderam? Então, eu utilizei a área lateral para usar a variável A, né, de forma inteligente, a fim de alcançar o que eu queria. E agora que eu sei a aresta lateral, eu sei calcular a área da base. A área da base é 6 vezes um triângulo equilátero, ou seja, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 5. 2 ao quadrado, 4, corta com 4 de baixo. 6 vezes 5 dá 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. E ele quer a resposta em centímetros cúbicos, então tá tudo certo. Gabarito letra C de casa. Tudo bem, gente? Muito bom. Próxima questão, questão 7. Um prisma reto, parece brincadeira, né? A gente tem que desenhar isso sempre. Um prisma reto tem base hexagonal regular. Vocês percebem que o hexágono é o favorito, né? Não é à toa que eu usei ele tanto nas aulas, né? E as faces laterais quadradas. Opa, então deixa eu desenhá-las quadradas. Um pouquinho diferente, né? Essas aqui não são apenas retangulares, elas são mais que isso, elas são quadradas. Tá aí. Ele é um pouco mais curtinho, né? Tá, então se eu digo que aqui mede A, aqui mede A, aqui mede A, eu já sei que aqui também mede, né? Tudo A. Porque são quadrados. Antes eu não podia afirmar que a altura também media A. Agora eu posso. Tá? Sabendo-se que a área do círculo inscrito em sua base, inscrito, inscrito, a gente vai ter que desenhar o hexágono primeiro. E aí, inscrever o círculo. É o círculo que está inscrito no hexágono, ou seja, o hexágono circunscreve o círculo. Legal, né? Porque o hexágono está de fora, então o hexágono circunscreve o círculo porque o círculo está inscrito no hexágono. Faz sentido?
Show de bola. Tá aí. Esse círculo tem área 25π centímetros quadrados. Só que a área de círculo é πr ao quadrado. Isso fica πr ao quadrado é igual a 25π. Corta π com π. O raio vai ser de 5 centímetros. É ou não? Tranquilo? Beleza. E aí, gente, ele deu o raio. Lembra que eu falei que isso aqui é apótema? Tá aí, ó. O apótema é 5. Já dá, professor, para achar isso aqui? Aham. Dá? Aham. É só a gente fechar um triângulozinho equilátero aqui, ó. Ah, porque o hexágono regular, ele faz esses triângulos equiláteros, né? Exatamente. Qual é o lado dele? Não sei. Aliás, sei, né? É A. Tudo mede A. Ele é equilátero, né? Ah, legal. E eu posso usar o fato, professor, que a altura do triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. A altura é 5. O lado é A. Multiplica cruzado, A raiz de 3 é igual a 10. Portanto, A é igual a 10 sobre raiz de 3 centímetros. Legal? Então, achei o lado desse hexágono. Né? E aí, agora, é só eu achar a área total. Como é que eu faço, professor, para achar a área total? Ah, a gente faz aqui, ó. Primeiro, vamos racionalizar isso aí, né? Racionalizar aqui em cima. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, isso fica 10 raiz de 3 sobre 3. Bom, primeira coisa que eu faço, acho a área desse retângulo aí. É ou não? Isso é um quadrado, né? Mais do que um retângulo, é um quadrado. E a área dele é A ao quadrado, né? Ou seja, é 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Né? Aí isso fica 100 vezes 3 sobre 9. 100 terços centímetros quadrados. Certo? Então, só dando uma relembrada aqui que a gente fez até agora, a gente inscreveu um círculo na base, né? Esse círculo, ele tem raio 5. Aí, este círculo com raio 5, a gente identificou como apótema desse hexágono. Aí, eu usei a altura do hexágono ser igual a lado vezes raiz de 3 sobre 2. A altura é 5, o lado é A. É ou não? Aí, multiplica cruzado e passa o A dividindo. Aí agora racionalizei, tá aqui a forma racionalizada, e aí agora estou achando a área de uma face desse poliedro, desse hexágono. Tá bom? Então 10 ao quadrado 100, raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 ao quadrado é 9, simplificou, e aí ficou esta coisa aí. Tá bom? Show de bola? Só que são 6 hexágonos, aliás, são 6 retângulos. Então, a área lateral é 6 vezes uma área única, certo? Então, 6 corta com 3, dá 2. 2 vezes 100. A área lateral é de 200 centímetros quadrados. E a área da base, professor? A área da base são 6 triângulos equiláteros, né? Porque a base é um hexágono. Ah, o senhor está cansado de dizer isso, né? Uhum. Então, é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? Show de bola. Então, isso aqui vai ficar assim. 6 vezes 100 vezes 3... Opa, eu botei sobre 2? É sobre 3, perdão. Aí aqui fica sobre 9... vezes a raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, 10 ao quadrado, 100, raiz de 3 ao quadrado, 3, lá. Tá, esse 3 corta com esse 9, vira 3. Aí, esse 6 corta com esse 3, vira 2.
Aí isso vira 200 sobre 4. 200 sobre 4, que dá 50 raiz de 3 centímetros quadrados. Legal? Então, essa é uma área da base, só que a gente está procurando a área total. E a área total... eu cortei o 3 ali, tá bom, não tem problema não. A área total, ela é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Correto? Show de bola? E aí a área lateral é 200 e a área da base é 50 raiz de 3. Isso dá 200 mais 100 raiz de 3. Coloque 100 em evidência. Aqui dá 2 e aqui dá raiz de 3 centímetros quadrados. Gabarito letra C. Show, gente? De boas. Lembrando que ele está pedindo a área, não é volume, ok? Ele está pedindo área. Show de bola, gente. Questão 8. Essas questões de área total são muito chatas, né? Seja Vzão o volume de um cubo de aresta A. Então, Vzão é A ao cubo, né? A vezes A vezes A. Constrói-se um prisma quadrangular. Deixa eu desenhar esse cubo. Ele vai ter que ser um pouco grande, porque ele vai fazer uma construção, né, no cubo. Esse cubo aqui vai ser bem importante para a visualização da questão. Vou colocar ele um pouco menor. Vem para cá, sobe. Show de bola. Temos aí um cubo, certo? E aí constrói-se um prisma quadrangular. Esse aqui já é um prisma quadrangular, mas tudo bem. De volume V' e de vértices nos pontos médios das bases do cubo. Então vamos ver os pontos médios das bases. Isso aqui é um ponto médio. 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 Agora lá embaixo. Isso aqui é um ponto médio. Ponto médio. Ponto médio e ponto médio. Esse prisma é, então, esse cara aqui, ó. Terminando de desenhar aqui, gente, rapidinho. Vem pra cá. Aqui. E aqui. Tá aí. Então, esse é um novo prisma, certo? Com esta base, mesma altura que o cubo, certo? Deixa eu colocar até aqui, ó. Você vai conseguir visualizar melhor. Mesma altura que o cubo. Ou seja, a altura é A. Certo? E agora vamos olhar de cima esta figura para a gente achar a área da base deste prisma verde que a gente desenhou aí, que é o cara que tem volume V'. Quem tem uma boa imaginação já consegue ver o que esse prisma é. Ele vai ter a metade do volume, certo? Mas vamos ver por quê. Sim? Olha só. Nós temos em cima um quadrado, porque um cubo possui faces quadrangulares regulares, portanto, quadrado. Aí, a figura que ficou ali em cima, ela foi obtida pegando ponto médio, ponto médio, ponto médio e ponto médio. Aí, quando você liga, você forma um quadrado. Todo quadrado é losango, então eu vou tratar isso aqui mais como losango, tá?
Porque vai ser importante isso aqui ser losango, é muito útil. Por quê, professor? Porque você sabe que isso aqui mede A. E você sabe que isso aqui também mede A. Isso é suficiente para que você calcule essa área. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ele tem o seguinte volume. Aliás, volume é ótimo. Ele tem a seguinte área. Diagonal vezes diagonal sobre 2. Portanto, A ao quadrado sobre 2. Tudo bem? E aí, professor, o que eu faço agora? Agora que eu sei a área da base, multiplico pela altura. Então, o volume V' é a área da base vezes a altura. Isso dá A ao cubo sobre 2. Só que A ao cubo é V. Então, V' é igual a V sobre 2. Gabarito, letra A. Uma coisa que já vi a pergunta ali e muita gente pode se perguntar também. Professor, esses sólidos são duais? Eles são poliedros duais? Não. Sobe aqui comigo? Não são. Eu tô com o meu cubinho aqui. Quando eu vi a pergunta, eu já peguei ele. Deixa eu só ajeitar ele aqui. Beleza. Ó. Como é que é um poliedro dual? Um poliedro dual, os vértices de um e do outro tem que estar no ponto médio, é verdade. Mas não é o ponto médio da aresta. É o ponto médio da face, o centro da face. Então, os poliedros duais, eles vão ter centros, eles vão ter vértices nos centros das faces e não da aresta. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui algumas figuras duais para vocês lembrarem. Dá uma descida aqui comigo. Deixa eu botar lá na parte que eu desenhei os sólidos duais. Caraca, olha quanta coisa que a gente já falou. Tá aqui. Aí. Então, você percebe que cada um desses sólidos, eles possuem centros, eles possuem vértices nos centros das faces e não nos pontos médios das arestas. Olha lá, ó. Centro da face, deixa eu colocar de preto. Centro da face, centro daquela face lá à esquerda, em cima, lá embaixo. Beleza? Então, eles não são duais por este motivo. Beleza? Eu tinha parado aqui. Aí, parei aqui. Então, gabarito letra A, V' é igual a V sobre 2. Vamos lá? Questão 9. Se uma das dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo, nessa época ainda tinha o hífen, não dobrava o R. Ai, cacete. Pronto. Tá aí, um paralelepípedo reto-retângulo, que são os que nós nos interessamos. Uma das dimensões é 6. Não sabemos qual, pode chutar qualquer uma aí. A soma das outras é 25. Então, essa aqui, BC, B mais C é igual a 25. E a área total é 600. Então, 2 vezes AB mais BC mais AC é 600. Ou seja, passando 2 para o outro lado, AB mais BC mais AC é igual a 300. Tudo bem até aí, gente? Tranquilidade? Show. Deixa eu ver aqui. 6B, tá. Então, a razão entre as duas dimensões desconhecidas. Ele quer saber quanto é que é uma sobre a outra. Que interessante, né? Então, a gente
foi informado dessas duas coisas, essa é uma questão complicada, tá? De início, assim, não, a gente pode não ter muita ideia do que fazer. Mas vamos lá. Escolhi uma das dimensões para ser 6 e ele diz que a soma das outras é 25. Eu, obviamente, vou ter que utilizar isso aqui embaixo, né? Eu já tenho a ideia de colocar o A em evidência nesses dois caras aqui. Vamos ver se fica bom. Olha, colocando o A em evidência, lembrando que A é 6 aqui, certo? Já vou substituir por 6, pode ser? Então vamos lá, isso aqui vai ficar 6B mais BC mais 6C é igual a 300. Bota 6 em evidência nesses dois caras aqui. Olha como é que vai ficar bonito, ó. B mais C mais BC é igual a 300. Só que B mais C é 25. Ah, professor, maneiro, né? Então, 6 vezes 25, 150, mais BC é igual a 300. Portanto, BC é igual a 150. Legal? Show de bola? Aí, o que a gente pode fazer? Ou você pode pensar em dois números que somados dão 25 e multiplicados dão 150. Dá para deduzir isso meio rápido, assim. B é 10 e C é 15, certo? 10 mais 15, 25. E 10 vezes 15, 150. Ou você pode fazer a conta, né? Você quer achar dois números que somados dão 25 e multiplicados dão 150. É só você resolver essa equação de segundo grau aí. E se você ainda assim não quiser fazer dessa forma, você pode fazer por força bruta. Olha aqui, ó. B vezes C é 150. Então, B é 150 sobre C. Passando C para o outro lado, dividindo e supondo que ele não seja nulo. E não é mesmo, porque é a medida de um lado, né? Uma medida de uma aresta. Substituir aqui. Aí vai ficar assim. B mais C é igual a 25. Portanto, a gente pode substituir o B. 150 sobre C mais C é igual a 25. Multiplica tudo por C. Isso aqui vai ficar 150. Isso aqui vai ficar C ao quadrado. Isso aqui vai ficar 25C. E a gente obtém exatamente a mesma equação que eu apaguei ali em cima. Tá bom? Dois números que somados dão 25 e multiplicados dão 150. Se você fizer as contas aqui, você vai achar que existem duas possibilidades. Ou o C é 10 ou o C é 15, tá? Então, um deles vai ser 10 e o outro vai ser 15. Como ele está colocando frações aqui, em que o número de cima é sempre menor que o de baixo, tá vendo? Então, ele está querendo que você divida o menor pelo maior. Menor pelo maior. Dividindo por 5 em cima e embaixo. 2/3. Gabarito letra A. Próxima questão. Questão 10. Um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero de lado K, tem volume igual ao de um cubo de aresta K. Tá aí. De lado K. Esse cara aqui mede K, esse aqui K, esse aqui também. Ele tem volume igual. Antes da gente descobrir o que é igual, vamos calcular o volume. Eu não sei a altura, mas eu sei que volume de prisma é a área da base vezes a altura. É ou não? E a área da base aqui é a área de triângulo equilátero. Como é que o senhor sabe que é equilátero, professor? Porque ele disse, né? Esqueci. Então, lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso tudo vezes a altura. Tá aí, esse é o volume. E ele disse que esse volume aí é igual ao volume
de um cubo de aresta K. Ou seja, é igual a K ao cubo. Corta K ao quadrado com K ao cubo, sobra só um K. Passo 4 multiplicando. Passo raiz de 3 dividindo. E racionaliza. 4K raiz de 3 sobre 3. Gabarito letra A. Show de bola, gente? Tranquilidade? Próxima questão. Questão 11. Um prisma regular de base triangular. Igualzinho esse aqui, né? Vou até repetir a figura. Tem altura igual ao lado. Então, isso aqui é um quadrado, né? Altura igual ao lado, né? Já vou explicar o que isso significa, caso você não tenha entendido, tá? Mas é o seguinte. O lado é esse, eu não conheço. É A. Mas ele diz que a altura é igual ao lado da base. O lado da base é A. Então, a altura também mede A. Correto? Show. E aí ele diz que o volume é 16 raiz de 3. Como é que é a fórmula de volume? A área da base vezes a altura. O que é a área da base? A área do triângulo equilátero. Como é que é a fórmula? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O professor já falou isso muitas vezes hoje, né? Isso aqui dá vezes A, né? A área da base vezes a altura. Isso aqui tem que ser igual a 16 raiz de 3. Ele disse que é igual, né? Volume é 16 raiz de 3. Graças a Deus, cortou raiz de 3. A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. Passando esse 4 para o outro lado, multiplicando. 16 vezes 4, 64. 64 é 4 ao cubo. Cortou. A igual a 4. Gabarito, letra C. Claro que não, gente. O mais escroto é que tem o 4 lá, né? Isso é muita maldade, né? A gente tá na ânsia de matar a questão, né? A gente 4! Não. Mas por que não, professor? Porque ele não quer A, ele quer a área lateral. Caraca, que filho da mãe. Exatamente, cara. Então a gente tem que calcular primeiro o volume desse retângulo aí. Que desgraçado. Então é um quadrado, né? Quadrado ao quadrado tem área lado ao quadrado. 16. Como são 3 quadrados, a área lateral é 3 vezes 16. 48 centímetros quadrados. Esse 4 aí foi veneno da banca, né? Bom, próxima questão. Questão 12. Para mim, uma das questões mais complicadas de prismas que já caíram na IAR. Tá? Vamos lá. Ele está querendo que você complete as afirmações da seguinte forma. Por exemplo, esquece essas por enquanto, tá? Esquece essas. No prisma reto, o que eu posso afirmar? Entendeu? Feio pra caramba, né? É uma questão teórica, né? Teoria é chato, né? Então, a gente vai ter que fazer afirmações sobre os 3 prismas e descobrir quais dessas letrinhas que funciona para cada um dos prismas. Horrível, né? Bem ruim. Bom, vamos lá. No prisma reto, vamos desenhar um prisma reto, né? Acho que vale, né, colocar um exemplo de cada um. Eu vou colocar ele sempre hexagonal porque é bom. Prisma reto significa... eu vou desenhar ele triangular. Prisma reto não significa que é regular, né, gente? Então, eu vou desenhar ele meio tortão, assim. Prisma reto significa que ele faz 90 graus com o chão, certo? Prisma reto significa que ele faz 90 graus com o chão. Prisma oblíquo significa que aqui em cima pode ser regular ou não. Desenhar
Inclusive, não, acho que vou desenhar pentagonal. Pronto, faz tempo que eu não faço um pentágono. Esse pentágono ficou horrível. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Vai triângulo mesmo. Vai. É porque senão vai ficar muito feio. Eu vou desenhar ele oblíquo, vou tentar diminuir, porque ele vai ter que ficar torto, né? Então é melhor que eu diminua. Então esse prisma aqui, ele não está com as arestas laterais perpendiculares ao chão. Ele está tortinho, né? E o 3, prisma regular, ele pode ser torto ou não, mas o hexágono da base ou o polígono da base tem que ser regular. Estou desenhando ele torto de propósito para você entender que ele pode ou não ser torto, tá? Ser oblíquo. Fala oblíquo, professor. É porque torto a gente entende melhor, né? Tá, vamos lá. Beleza. Tá aí, um exemplo de cada, tá? Então, vamos tentar aí ver o que a gente pode afirmar. Vamos lá. Primeiro, para o prisma reto. Eu posso afirmar que no prisma reto, as arestas laterais não são perpendiculares? Pelo contrário, no prisma reto, elas são perpendiculares. Então, a letra A não funciona para o item 1. B. As bases são polígonos regulares? Não necessariamente, tá? Prisma reto só exige que esse ângulo aqui seja reto. C. As faces laterais são quadriláteros cujos ângulos são retos. Opa! É isso aí. Esse ângulo aqui é reto, é reto, é reto e é reto. Então, a C funciona, tá? C de certo, C de sim, certo? Caraca, professor, C de sim? D. As arestas laterais são perpendiculares ao plano. Perfeitamente. Então, D também funciona. Letra E. As faces laterais são losangos ou paralelogramos, propriamente ditos. Não. Não são losangos, porque não necessariamente esse cara vai ser igual a esse. Eles podem vir a ser diferentes. É paralelogramo, mas não é losango, tá? Então, a letra E, ela está semi-certa e semi-errada, tá bom? Mas ela não conta, óbvio, tá? É só para você saber que paralelogramo tá certo, tá? É porque esse ou, como ele é disjuntivo, ele meio que torna isso aqui certo, porque não é losango, mas é paralelogramo, né? Bom, mas enfim. F, as bases são polígonos regulares ou não? Necessariamente. Ou é regular ou não é. Então temos aí. Essas são as que valem para a 1. Vamos para 2? Vamos lá. No prisma oblíquo, o que vale? No prisma oblíquo, ele é muito geral, gente. A única coisa que acontece é que não forma 90 graus com o chão. Vamos ver? 2. As arestas laterais não são perpendiculares ao plano da base. Correto, não são. Por isso que ele é oblíquo. B. As bases são polígonos regulares? Não necessariamente. As faces laterais são quadriláteros, cujos ângulos são retos? Não necessariamente. As arestas laterais são perpendiculares ao plano da base? Não. As faces laterais são losangos ou paralelogramos propriamente ditos? Está semi-certa e semi-errada, porque a gente não pode dizer que é losango, tá? No final, ele vai acabar contando com essas, tá? Porque ele colocou esse ou aqui, tá? Eu estou colocando pontilhado por didática, tá? As bases são polígonos regulares ou não? F, certinha, tá bom? Pode ser regular, pode não ser regular. Não tem exigência nenhuma, tá?
E o item 3, né? Agora o prisma regular, ele pode ser torto, ele pode ser o que quiser, mas aqui em cima o polígono tem que ser regular, tá? Então, vamos ver. Letra A. As arestas laterais não são perpendiculares? Não posso afirmar isso. As bases são polígonos regulares? Opa! Show de bola. As faces laterais são quadriláteros cujos ângulos são retos? Não necessariamente. As arestas laterais são perpendiculares ao plano da base? Não necessariamente. As faces laterais são losangos ou paralelogramos propriamente dito? Sim, a gente conta como certo, tá? Porque é paralelogramo. As bases são polígonos regulares ou não? Falso, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Gabarito, letra A. Que questão chata, né? Bom, próximo exercício, questão 13. Se as dimensões de um paralelepípedo retângulo, ele não disse que é reto, hein? Ele disse que é retângulo, mas eu vou considerar reto porque eu tenho certeza que é isso que ele quis dizer. Mas é uma sacanagem isso, né? Eles têm que usar os termos corretos, né? Mas enfim, né? Hoje em dia a gente meio que, infelizmente, perdeu essa formalidade, mas tem alguns concursos que usam, por isso que a gente passa ela aqui. Tá? Não vai fazer muita diferença para a resolução da questão, não. Era só para desenhar certinho, mas... Enfim, então nós temos aí um paralelepípedo retângulo. Nesse caso ele está reto retângulo. As dimensões são A mais 3 e A mais 5. Então a soma das medidas de todas as arestas... Então a soma das medidas de todas as arestas desse paralelepípedo é maior que 48 se A for maior que... Calma aí, não entendi. Então a soma... Ah, entendi, beleza. Então olha só, olha que questão diferente. Ele disse que as dimensões são essas. E aí ele diz que a soma das medidas de todas as arestas é maior que 48. Então vamos somar todas as arestas? Vamos lá. A. Entendeu o que eu estou fazendo? Cada aresta vai ser contada 4 vezes, certo? A mais 3, A mais 3, A mais 3 e A mais 3. Então eu já vou colocar aqui 4 vezes A mais 3, pode ser? Eu vou colocar aqui 4A também, tá bom? Mais 1, 2, 3, 4 vezes A mais 5. Somando todas as arestas, isso tem que dar maior que 48. É o que ele está pedindo no exercício. E aí o A tem que ser maior que quanto? É só fazer a conta. Divide tudo por 4. Isso aqui dá A. Isso aqui dá A mais 3. Isso aqui dá A mais 5. E isso aqui dá 12. Certo? A mais A mais A. 3A. 12 menos 3 dá 9. Fiz alguma conta errada? 12 menos 4, perdão, gente. 12 menos 8, perdão. 4. Então, o A tem que ser maior que 4/3 centímetros. Tem que ser maior que letra A. Entenderam a conta que eu fiz? 3 mais 5, 8. Passa para cá. 12 menos 8, 4. Então, o A tem que ser maior que 4/3. Próxima questão, questão 14. Um cubo tem 216 centímetros quadrados de área total. A área total de cubo é 6A ao quadrado, né? São 6 quadrados de lado A. Isso é igual a 216. A ao quadrado vai ser igual a 216 dividido por 6, que dá 36. Portanto, A é igual a 6 centímetros. Achei a aresta. Ele quer saber a medida da sua diagonal. Diagonal de cubo é A raiz de 3. Portanto, 6 raiz de 3. Beleza? Show de bola? Gabarito, letra B. Respondendo aqui, não precisa nem cortar isso. Eu gosto que essas perguntas fiquem para o assinante,
Professor, quando ele pergunta se as bases são polígonos regulares, eles são aqueles poliedros de Platão que o senhor explicou? Sobe aqui comigo para eu explicar isso aí. Nem todo poliedro de Platão é um prisma. Na verdade, só um deles é prisma, o cubo. O cubo é o único prisma, tá? Os outros, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, não são prismas, Amanda. Eles não são prismas. Então, não conta nessa matéria que a gente está vendo. Eles só aparecem em poliedros. O cubo funciona, tá? Mas quando ele diz que um prisma tem base regular, regular tem a ver lá com os polígonos regulares. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Isso em geometria plana, tá? Não é em geometria espacial. Isso é uma definição de geometria plana, certo? Você, assinante, deve estar ok com isso. Se não tiver, sobe lá na aula de polígonos, certo? Se eu não me engano, a aula de polígonos regulares está junto da aula de círculos, tá? Dá uma olhada lá para você ver. Então, quando eu digo que um prisma regular é um prisma cuja base é um polígono regular, eu estou utilizando esta definição. Tudo bem? Show de bola? Desce na tela aqui comigo, então. Então, questão 14 foi embora. Questão 15, vamos junto. A medida da altura de um prisma triangular regular. A medida da altura de um prisma triangular regular é igual à medida de sua aresta da base. Triangular regular, então esse triângulo que está em cima, apesar de não estar aparecendo, ele é equilátero. Show! Então vamos de novo? A altura é igual à medida da aresta. Então aqui é A, aqui é A, aqui é A, então aqui também é A. Você vê que vai começando a repetir, né? Olha só. Se a área lateral é 10, calcula a área de um deles, um dos retângulos, é A ao quadrado, né? Gente, mas sério que ele fez essa sacanagem? Caraca, vai dar umas frações loucas aí, mas tudo bem. São 3 retângulos, então 3A ao quadrado tem que ser igual a 10. Portanto, A ao quadrado é igual a 10 terços. Ok? Passa o quadrado para o outro lado, vai ficar A é igual a raiz de 10 sobre a raiz de 3. Racionaliza, isso fica raiz de 30 sobre 3, né? Multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. Calculei A. Ele quer saber a altura, não é isso? Ah, então é isso aí. Letra D. Isso já é a altura, né? A, né? Show. Eu tô achando que ainda tinha mais conta. Show de bola. Então, morreu, né? Muito bem. Questão 16. Uma piscina com a forma de paralelepípedo retângulo. Deixa eu desenhar o paralelepípedo antes de continuar lendo. Então, tá aí o paralelepípedo retângulo. Tem 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade, que é a altura, né? Porque a piscina é construída do solo para baixo. Não estando completamente cheia, um grupo de 8 pessoas pula em seu interior, sem haver perda de água, fazendo com que o nível de água varie em meio metro. O volume correspondente às 8 pessoas na piscina em litros é igual a... Então, vamos lá. Vocês entenderam a questão? É assim, a piscina ela não estava completamente cheia. Deixa eu ver se eu entendi isso. Deixa eu ler de novo, só para ver se eu não perdi nada. Não estando completamente cheia, um grupo de 8 pessoas pula em seu interior sem haver perda de água. Tá. Então, a piscina ela estava mais ou menos por aqui, vamos supor. Ela estava até aqui de água. Tá bom. Ela estava até aqui de água.
Isso antes das pessoas pularem, tá? Essa aqui era a situação da superfície da água antes das pessoas pularem. Isso subiu aqui, né? Calma aí. Deixa eu consertar. Melhorou. Vai fazer sentido o que eu estou fazendo daqui a pouco. Aí as pessoas pulam na piscina. Quando elas pulam na piscina, o nível da água sobe até mais ou menos aqui. Tá bom? Então isso aqui é água. Tranquilo? Tá. Então isso aqui foi o nível da piscina que subiu. Subiu quantos metros? Meio metro. Meio metro. Isso aí agora tem pessoas nadando ali dentro. Certo? Tudo bem? E quanto corresponde esse volume? Esse paralelepípedo azul que eu vou desenhar agora aqui, ó. Perdão. Tá vendo esse paralelepípedo azul aqui? O volume dele corresponde ao volume dessas pessoas. Sim ou não? Vocês concordam com isso? E como é que eu calculo esse volume? Ora, meio metro vezes 8 vezes 4. Certo? Ele quer isso em litros, né? Essas unidades aí estão em metros. Então tem que passar tudo para decímetro. Passando isso aqui para decímetro vai dar 5. Passando isso aqui para decímetro vai dar 80. E passando isso aqui para decímetro vai dar 40. Multiplicando tudo, fica 5 vezes 80 vezes 40, referente apenas a esse paralelepípedo de água aqui, certo? 5 vezes 80 vezes 40, isso aqui dá 3.200. 16.000 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 16.000 litros. Lembrem desse truque do decímetro cúbico virar litros. Ok? Então, gabarito letra B. Vamos fazer a última até a gente retornar. Então, vamos lá. 4 cubos idênticos são dispostos como na figura a seguir, formando um sólido único. Considerando que a diagonal de cada cubo mede 10 raiz de 3, a diagonal desse sólido é quanto? Então, deixa eu te explicar o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, que usando apenas um cubo, se eu usasse apenas um cubo, a diagonal seria 10 raiz de 3, que é essa diagonal aqui. Só que você sabe que diagonal de cubo é a aresta vezes raiz de 3. Só que ele disse que a diagonal é 10 raiz de 3. Aí você corta a raiz de 3 dos dois lados e você descobre que esse cubo tem 10 centímetros de aresta. Então, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10. Aí ele junta todos esses cubos e forma um sólido maior e ele quer saber a diagonal desse cara maior. Essa diagonal aqui.
Isso agora não é mais um cubo, é um paralelepípedo de dimensões 20, 10 e 20. Certo? Como é que eu faço para achar essa diagonal aqui? Tem fórmula, né? É a raiz de 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Tá bom? Sempre funciona para a diagonal de um paralelepípedo. Então isso fica 400 mais 400, 800, mais 100, 900, raiz de 900 dá 30 centímetros. Gabarito, letra D de dado. Tudo bem?